medicação. Vale a pena, né? Foi-se o tempo em que a nutricionista prescrevia alimentos sem gosto e sem sal para os pacientes em tratamento. Agora, os estudos indicam que a alimentação tem papel fundamental para o tratamento e prevenção de doenças como câncer, por exemplo. Para falar da alimentação para prevenção e auxílio no tratamento do câncer, o Em Discussão de hoje recebe a nutricionista Graziela Ravassi. Graziela é coordenadora da linha de pesquisa em nutrição, câncer e metabolismo da Faculdade de Medicina da USP. Seu aprimoramento de pesquisa clínica foi feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Doutora Graziela, seja muito bem-vinda à Rede Alesp. Mel, eu que agradeço demais ao convite, é um prazer estar aqui com você e conversar ainda sobre um tema que eu gosto tanto. Doutora, a feira é a melhor farmácia? A feira, ela é a melhor farmácia. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre a feira e de como ela pode ser uma ótima farmácia, eu acho bom a gente conversar um pouquinho do que é o câncer, né? Então, de uma maneira assim bem simples, o câncer ele é uma doença que ele pode aparecer de uma célula que é do nosso corpo. E é uma célula que tem um defeito genético e que quando esse defeito genético ele aparece, essas células do nosso corpo, elas começam a crescer desordenadamente, sem controle, né? E até o momento em que é possível a gente até detectar pelo toque, né? Como, por exemplo, o exame de toque que a gente faz na mama, né? Essas células que perdem o controle de crescimento, né, que dão origem ao câncer, para que elas cresçam dessa maneira, elas precisam de muitos nutrientes e elas usam os nutrientes do nosso corpo, tá? Existem algumas condições que favorecem o crescimento dessas células de câncer, como, por exemplo, a obesidade, e existem condições que podem ajudar a prevenir o aparecimento dessas células, como, por exemplo, a condição de saúde. Por que a feira ela pode ser encarada como a nossa farmácia? Porque a feira ela contém alimentos, nesses alimentos contém inúmeros nutrientes que são importantes para a manutenção da nossa saúde e para evitar o aparecimento da obesidade. Porque normalmente a obesidade ela aparece através do excesso de consumos de alimentos com alta densidade calórica, que são alimentos que têm bastante calorias, mas que têm normalmente poucos nutrientes, né? Então a feira, resumidamente, a feira ela pode ser encarada como uma ótima farmácia, por quê? Porque ela nos ajuda a manter a saúde e evitar que células de câncer apareçam. Para a célula do câncer ela aparecer, a célula de câncer ela precisa ter um defeito genético. Mas para esse defeito genético ele se tornar clínico até o momento que a gente consegue apalpar, esses genes que foram danificados, eles precisam ser, como a gente fala numa linguagem técnica, eles precisam ser expressos ou eles precisam ser ligados. Existem condições que ajudam a ligar esses genes. E então, a obesidade, ela promove umas alterações metabólicas no nosso corpo que ajudam a ligar esses genes que são alterados e que podem levar ao câncer de uma maneira clínica. A comida da feira, ela ajuda a desligar esses genes, então ela evita, mesmo que você tenha uma alteração genética dentro da sua célula, que possa favorecer o desenvolvimento de câncer, a comida da feira e a manutenção da saúde ajuda a desligar esses genes que levariam ao aparecimento de câncer. Doutora, se a gente for analisar, por exemplo, a vida de uma pessoa que nasceu numa região metropolitana como São Paulo, por exemplo, que ela nasceu e come fast food à vontade, comparando com o índio, por exemplo, que come raízes, frutas, e comparando também com uma pessoa do interior que come leite direto da vaca, mas também tem ali a banha de porco, né, e tal.
De fato, essa pessoa do fast food, ela está em desvantagem ali, olhando clinicamente? Tá, na verdade, ela está em bastante desvantagem por alguns fatores. Primeiro, que provavelmente por ela morar aqui em São Paulo, ela tem mais facilidade a estar exposta a um ambiente mais estressante, que não só o junk food, né, que é o fast food, mas ela também ela está exposta à poluição do ar, né, ao cigarro, né, alguns outros poluentes como o excesso de agrotóxico, né? Mas essa vida estressante que não para, ela já é um ponto negativo, né? Então, comparado com a vida do interior, e se a gente imaginar o índio, já tem um ponto negativo. A alimentação é mais um ponto negativo, porque dentro desse ambiente estressante, que pode favorecer gatilhos inflamatórios, a alimentação dessa maneira, de junk food, fast food, eles também são gatilhos inflamatórios. Então, um fator potencializa o outro. Que, teoricamente, a gente imagina que uma vida no interior ela possa ser um pouco mais tranquila, né? Com relação aos alimentos da vida do interior, tomar o leite da vaca, tem a gordura de porco, a gente tem que imaginar qual é o estado geral daquele indivíduo. Se esse indivíduo ele mora no interior, ele tem uma vida relativamente tranquila, ele mantém um peso saudável. A banha do porco ela é usada para fazer a refeição da família, onde não tem excessos, não tem problema nenhum. De repente, até a própria alimentação do porco tem a ver aí com essa qualidade da banha. Se a gente pensar naqueles cultivos bem artesanais, né? Isso também garante uma saúde do animal, né? Então, não vejo grandes diferenças entre... Se a gente imaginar que o índio ele pode ter mais ou menos a mesma situação de uma família do interior que tenha uma saúde, que conserve uma saúde, eles estão em vantagem frente a um indivíduo que sempre se alimenta por junk foods, por fast foods. Por quê? Porque isso favorece o desenvolvimento da obesidade. Não é pelo alimento em si, mas é o que ele pode resultar no seu organismo, aliado a outros fatores, como falta de sono, estresse, né? Atividade física, se ele pratica atividade física ou não. Então, são pontos que a gente tem que considerar. Quando a gente fala de prevenção de câncer ou tratamento, a alimentação ela é um fator importante, mas ela sozinha ela não consegue determinar um resultado. Então, tem um instituto, o Instituto de Pesquisa Americana do Câncer, ele lança cartilhas se não me engano, a cada 4 anos, sobre alguns consensos sobre prevenção de câncer. A última, acho que foi esse ano de 2019, na verdade, o ano passado, de 2019, onde esses pesquisadores, eles dizem o seguinte: existem 10 passos que são importantes para você prevenir o aparecimento do câncer. O primeiro deles se mantenha ativo, então pratique atividades físicas. O segundo mantenha um peso saudável. O terceiro coma frutas, verduras e legumes, e por aí vai, né? Mantenha o convívio social, amamente até o 6º mês, né? Então, assim, são algumas dicas para controle do estresse. Então, é para frisar que são todos pontos importantes que, em conjunto, determinam um resultado. Não tenho dúvida nenhuma de que manter o peso saudável e praticar exercícios físicos, eles estão na cabeça, né? São os primeiros colocados, porque naturalmente eles são quase que os mais importantes, né? Sem eles, o resto não. Mas, por exemplo, um indivíduo que ele é magro, a constituição dele é magra, porém ele não come bem. Ele está nesse grupo de risco? Ele pode ter uma propensão de um câncer ou ele já tem uma propensão menor? Ele pode estar,
Normalmente, o que os profissionais de saúde ainda eles costumam analisar, como o câncer é uma doença genética, o histórico familiar conta. O histórico familiar ele não é determinante. Para a grande maioria dos cânceres, o histórico familiar ele não é determinante, mas ele tem uma participação importante. Por exemplo, câncer de mama, que tem algumas mutações, né, como o gene do BRCA, é quase que determinante. Então, mesmo que a pessoa seja magra, e ela até pode ter um estilo de vida saudável, mas se ela tiver essa mutação, ela precisa fazer um acompanhamento rigoroso. Porque tem grandes chances de realmente desenvolver a doença, né? Então, existem grupos que podem ser colocados tanto no grupo de risco como não, que existe um componente genético bastante forte. O que acontece os monitoramentos e assim, os processos de diagnóstico precoce, eles estão avançando nesse sentido e quanto mais cedo as pessoas fizerem os exames preventivos, é melhor. Porque o câncer, apesar de ele tem uma base genética, o gatilho para o desenvolvimento da doença parece ser metabólico. E o desenvolvimento metabólico, ele depende de diversos fatores ambientais que caem nesses 10 passos que eu te falei. Se você come bem, se você pratica atividade física, né? Se você controla o estresse, essas coisas. Doutora, parte do seu estudo clínico é sobre a microbiota, né? A flora intestinal, para quem não entende. E como é que essa análise pode ajudar a identificar o fator ali do câncer no indivíduo? O que os estudos têm demonstrado, e até o nosso grupo de pesquisa também trabalha com isso, é o seguinte. A nossa microbiota intestinal, ela tem um papel muito importante no nosso organismo. Se a gente pudesse fazer um comparativo, existem cerca de uma proporção de 2 vezes mais bactérias para células do nosso corpo. Se a gente pensar em material genético, essa proporção aumenta em cerca de 100 vezes. Então, existe 100 vezes mais material genético de bactéria comparado a nossas células do nosso corpo. O que isso sugere para a gente? Que as nossas bactérias, não só intestinais, mas que habitam o nosso corpo, elas fazem importantes funções para o nosso corpo. Elas sintetizam vitaminas, elas ajudam na metabolização dos nutrientes, elas alteram a síntese e o metabolismo de hormônios, né? Então, elas têm importantes funções. Mas, além disso, elas também têm uma participação importante no nosso sistema imunológico. Os estudos têm demonstrado que bactérias que têm um potencial patogênico maior, elas são capazes de promover inflamação no nosso corpo. Quando a gente deflagra mecanismos inflamatórios, a gente a gente fica suscetível a alterações nos nossos genes, no nosso DNA. E quando a gente altera o DNA, a gente favorece o desenvolvimento do câncer. Então, existem 2 papéis das bactérias intestinais quando a gente fala de câncer, por exemplo. Um aqui, o aumento de bactérias patogênicas, que são aquelas mais malvadinhas, no nosso intestino, né? O aumento desse tipo de bactérias pode promover uma inflamação. Essa inflamação ela é capaz de modificar o nosso DNA e favorecer o crescimento do desenvolvimento de câncer. Por outro lado, se a gente consegue equilibrar o nosso intestino com bactérias também benéficas e contrabalancear, né, a porcentagem de benéficas e maléficas, as bactérias benéficas elas conseguem controlar essas bactérias mais malvadinhas e a gente tem um mecanismo protetor não só contra o câncer, mas contra também outras doenças, porque elas também têm um papel de controle de inflamação. Então, no fim das contas, as bactérias do intestino também podem ajudar no tratamento, né? Podem sim, podem ajudar bastante no tratamento de indivíduos que já têm a doença, né? O nosso maior desafio hoje em dia é identificar com clareza quais são aquelas bactérias que são responsáveis por uma melhor resposta ao tratamento. Então, existem algumas evidências, né,
mas ainda os dados eles são um pouco controversos. Se você me perguntasse, todo mundo tem que tomar probiótico, eu ia ficar um pouco pensativa, eu ia falar assim, olha, eu acho que não. O que está acontecendo atualmente é que estão surgindo exames que são capazes de sequenciar a nossa microbiota intestinal. O que é o sequenciamento da nossa microbiota intestinal? É uma técnica que é capaz de, através do nosso exame de fezes, fazer uma varredura do que tem lá no nosso intestino, né, em nível bacteriano. Então, ele consegue fazer uma análise, uma análise relativa, né? É assim, do seu 100%, qual é a porcentagem de distribuição de espécies bacterianas. E aí, a gente faz um comparativo com os trabalhos na literatura para tentar vislumbrar se existem grupos de bactérias que podem ajudar no tratamento ou se existem grupos de bactérias que podem prejudicar o tratamento. Lembrando que as nossas bactérias intestinais, elas são predominantemente escolhidas através da nossa alimentação. Né? Então, o que a gente come também colabora, principalmente, na verdade, o que a gente come, eu acho que é o fator principal que escolhe o tipo de bactéria que mora lá no nosso intestino. E aí a gente volta para a questão inicial que eu coloquei lá no começo do programa, né? Que antigamente a gente via que a nutricionista nos receitava comida sem sal, sem gosto, e agora tem que ter essa preocupação para ter a resposta correta do tratamento, né? Exatamente, exatamente. Antes era comida de hospital, né? Ai, aquela comida de hospital, aquele arroz sonso, aquela gelatina. Não, hoje em dia, graças, eu acho que a gastronomia funcional, né, que é eu acho que é uma área da nutrição que vem crescendo muito, né? Hoje em dia a gente consegue comer alimentos saudáveis, eles têm um papel super interessante no nosso corpo, nos ajudam a manter a saúde e ainda são deliciosos, né? Bom a senhora ter falado de gastronomia funcional, porque eu já quero entrar nesse caminho aí, que a gente vê que muitos hospitais têm lá um chefe de cozinha e tal. E aí, esse chefe tem essa função clínica ou é só para melhorar o gosto mesmo do alimento do paciente? Na verdade, ele tem uma função clínica mesmo, mas assim, como os trabalhos, as pesquisas científicas, elas vêm mostrando, na verdade, fortalecendo cada vez mais de que o alimento de verdade, ele é a nossa principal farmácia. Então, é uma maneira até de você reduzir custos hospitalares. Então, você manter um paciente bem alimentado, recuperar aquela saúde o mais rápido possível, significa menos tempo no hospital. Só que para você, qual é o principal desafio? A gente sempre tem a ideia de que comida de hospital, ela é sem soça, ela é sem sal, ela é ruim. Então, esses chefes de cozinha, eles vieram para dar um toque nessa comida de hospital para que o paciente aceite melhor, consiga se recuperar melhor e ele sai mais rápido do hospital. Então, assim, eu acho que todo mundo ganha com isso. Sim, o paciente, porque ele começa a experimentar coisas novas, né, que muitas vezes pacientes internados que vêm com uma condição clínica ruim, a alimentação já era ruim. Né? Então, é uma maneira de ele experimentar coisas melhores e ele levar isso para a casa dele. Né? E é uma maneira também do hospital não ficar gastando com aquele indivíduo lá durante muito tempo internado. Claro, né? Medicamento, leito e todas as outras coisas que a gente sabe. Né? A senhora falou que a alimentação dele em geral era ruim. A alimentação do brasileiro é boa? Se a gente pensar num prato, vamos pensar num prato ideal? O prato ideal qual seria? Vamos dividir o prato. Coxinha de vez em quando pode. O bolinho de chocolate também pode. Ó, se a gente pensar no prato ideal, vamos dividir ele pela metade. Metade dele deveria ser a porção das saladas. Qual salada? A que você gostar mais e a mais colorida possível. Por quê? Porque, de uma maneira geral, quanto mais colorido for seu prato, maior variedade de vitaminas ele tem.
A outra metade do prato você vai dividir entre arroz, feijão, uma proteína e acabou. Então, esse é o maior exemplo de prato ideal que atinge todo mundo. Claro que depois tem aqueles indivíduos que, eu não gosto muito de carne. E você consegue viver sem carne? Consegue. Hoje em dia, você consegue fazer um bom prato, um prato saudável sem carne. Mas, de maneira geral, o prato mais saudável é exatamente esse, o arroz, feijão, a carne e a salada, que é o prato do brasileiro. E isso serve também para o paciente em tratamento, o prato colorido, né? Que é o que a gente aprende desde criança. Sim. O prato colorido é o mais saudável. Para o paciente é isso também? Para o paciente em tratamento oncológico, existem vários tipos de tratamento, né? Se a gente pegar a quimioterapia como exemplo, claro que esse seria, sim, o prato ideal. Mas a gente, de maneira geral, mas quando a gente recebe o paciente, muitas vezes no consultório, nem sempre ele vai conseguir realmente consumir aquele prato ideal. Por quê? Porque o tratamento, ele promove inúmeras alterações metabólicas no corpo desse paciente que precisam ser cuidadas para que ele consiga comer aquele prato ideal. A quimioterapia deixa o seu trato gastrointestinal muito sensível. Então, muitas vezes você tem dificuldade de digestão. Então, muitas vezes, claro que isso depende de paciente para paciente, mas muitas vezes esses pacientes fracionam muito mais as refeições. Às vezes, eles não conseguem fazer uma refeição junto com arroz, feijão e a carne. Então, você precisa separar. Né? Às vezes, a gente tem que lançar mão e usar algumas enzimas digestivas para ajudar no processo de digestão. Por quê? Porque tudo que chega mal digerido no organismo desse paciente, as bactérias intestinais vão ajudar a fazer a digestão. E aí você começa a promover um crescimento lá de bactérias que talvez não sejam tão interessantes. E aí você começa a ter efeitos colaterais até da sua alimentação. Então, o paciente com câncer em tratamento, ele precisa ter um cuidado com relação a isso, mas, de uma maneira geral, a gente tem que fazer com que a dieta dele se aproxime do mais natural possível, o mais normal possível, que é chegar perto desse prato ideal. Doutora, a gente foi acostumado, doutrinado, digamos assim, que a gente pode fazer uma restrição alimentar durante a semana e fazer um dia do lixo. É saudável? Pode fazer o dia do lixo ou é melhor dar uma seguradinha? Essa pergunta foi ótima, porque eu tenho no meu consultório, eu tenho um template, assim, né, uma figurinha que eu gosto de mostrar para os pacientes, porque isso é muito comum, né? Por que isso talvez não seja o ideal? Nos meus atendimentos, eu acho que a grande maioria das nutricionistas e dos profissionais de saúde, hoje em dia, a preocupação maior nossa não é com a quantidade de calorias, mas sim com a qualidade da sua alimentação. Mas vamos fazer um paralelo. Se a gente imaginar, tá? Vou fazer um número fictício aqui, tá? Na segunda-feira, eu comi 2.000 calorias. Na terça, na quarta, na quinta, eu consegui manter as minhas 2.000 calorias, tá? Na sexta, hoje é sexta-feira, é dia do happy hour, né? Vou subir um pouquinho. Eu subi lá para 2.700. Aí no sábado, domingo, é final de semana. Final de semana eu tenho que aproveitar, né? Afinal, eu me lasquei a semana inteira. No sábado, eu vou lá, subo para 3.300. No domingo, eu vou lá para 3 e pouco. Não ficou um dia só, não. Ficou mais aí. Aí, o que acontece com a sua média da semana? O que você começou com 2.000, ela sobe para cerca de 1.700, tá? Por que eu gosto de mostrar o número em calorias? Só para a pessoa ter ideia do que acontece. Então, você não está fazendo uma dieta de 2.000 calorias, você está fazendo uma de 2.700. Tá? Agora, você imagina isso na sua qualidade nutricional, tá? Então, o número só é mais fácil de você visualizar.
tá? Mas com a qualidade acontece a mesma coisa. Então, a sua média semanal, ela começa a ficar ruim. Então, se eu trocar o dia do lixo por um bombonzinho, é melhor? Se você comer um bombonzinho de segunda a sexta, numa dieta saudável para você, planejada para você, não tem problema nenhum. Que bom, gente! Porque a gente não pode esquecer do prazer de comer. Sim, claro, com certeza. Né? O Instituto Nacional do Câncer coloca que os alimentos ultraprocessados são extremamente vilões, né? Que, para quem não sabe, o alimento ultraprocessado é aquele que você vai lá e esquenta, né? É a famosa lasanha congelada, né? Para dar um exemplo mais simples aí. E aí, é de fato? É. Eu conheço profissionais e professores meus que não gostam muito que isolem um alimento como vilão. Mas eu vejo o seguinte, o problema do alimento ultraprocessado é que ele carrega com ele muitos componentes químicos e toxinas que em longo prazo não são boas para o nosso organismo, né? Em nutrientes, eles são muito pobres. E todos esses produtos químicos que são carregados nas latas, nos pacotes, né? Eles precisam ser eliminados no nosso corpo. E muitas vezes, durante esse processo de eliminação, existem muitas toxinas que são armazenadas e elas têm afinidade com o nosso tecido adiposo, com a nossa gordura. Então, elas são armazenadas no nosso tecido adiposo. Então, quanto mais alimento industrializado você consome, mais o seu corpo vai absorver gordura, que é para você conseguir neutralizar essas toxinas que acompanham. Então, em longo prazo, isso é muito prejudicial, né? A gente falou lá no começo sobre a questão da obesidade ser um fator de risco aí para o câncer. São 13 tipos de câncer que podem ser causados pela obesidade. E tem muita gente que fala, não, mas eu sou um gordinho saudável. Existe isso? Se a gente pensar, acho que em sobrepeso, quando a gente olha a clínica do paciente, é fundamental, né? Olhar a clínica do paciente. Então, talvez existam sobrepesos saudáveis? Pode ser. Pode ser. Saudáveis, o que significa o saudável? Saudável, será que é ter só os exames de sangue, ok? Né? Ou você tem que pensar sempre nos pilares do estilo de vida, que na verdade vão ditar que vão determinar a sua saúde daqui a 20 anos. Então, eu acho que assim, todo paciente ele deve ser sempre analisado como um conjunto. Existe o gordinho saudável? Na clínica, naquele exame de sangue, ele está. Agora, vamos avaliar os pilares do estilo de vida para tentar fazer uma projeção daqui uns 10 anos, daqui 20 anos? Como é que ele vai, né? Como é que será que ele vai estar na sua velhice? Né? Então, eu acho que isso é mais importante. Momentaneamente, pode ser que exista. Doutora, a pessoa que fez, por exemplo, cirurgia bariátrica. Eu fiz cirurgia bariátrica, eu eliminei 43 quilos. Uau! E aí, a pessoa que fez cirurgia bariátrica, se ela não mudar os hábitos dela, ela permanece nesse grupo de risco? Sim. Não só permanece nesse grupo de risco, como nós acreditamos lá na universidade que ela talvez se encaixe em ainda um outro grupo de risco. Nós temos um estudo lá na Faculdade de Medicina da USP que é com cirurgia bariátrica, né? Onde nós avaliamos a resposta metabólica do corpo frente à cirurgia, né? Frente à técnica cirúrgica, e como essas pessoas elas conseguem diminuir os fatores de risco para desenvolvimento de câncer, diabetes, doença cardiovascular, né? Dentre esses estudos, nós analisamos um outro órgão que muitas vezes é esquecido na cirurgia bariátrica, que é o estômago excluso. Né? Então, tem uma parte na cirurgia bariátrica que né, a gente tira o estômago né, de circulação, fala, ó, fica quietinho aí. E a gente foi dar uma olhada naquele estômago excluso depois da cirurgia.
E, na verdade, aquele estômago, ele parece que sofre algumas alterações que podem colocar esses pacientes de volta ao grupo de risco para desenvolver câncer, especialmente naquele local. Então, é de fundamental importância de que as pacientes que sejam submetidas à cirurgia bariátrica, elas mudem o estilo de vida. Porque, com certeza, a gente consegue afastar essas pessoas do grupo de risco, né? Porque elas vão manter um peso saudável, um estilo de vida mais saudável, né? Mas é fundamental. Doutora, a gente está caminhando para o final do nosso papo aqui, mas eu queria saber, comparativamente, o brasileiro, se a gente for pensar, por exemplo, no asiático, no brasileiro, o brasileiro come mal de uma maneira geral ou ele está bem assim nesse ranking alimentar? Eu vou falar de... os últimos dados avaliaram que um pouquinho mais de 50% da população brasileira está com sobrepeso ou obesidade e esse mesmo número é sedentário. Esses dados, eles são próximos dos Estados Unidos. O prato essencial do brasileiro, ele é bom. O arroz, feijão, a salada. Conforme a gente se distancia disso, isso pode não ser bom. Então, o brasileiro está comendo bem com 50% acima do peso? Não. Não. E precisa fazer atividade física. Então, talvez seja um momento da gente reavaliar mesmo o nosso padrão alimentar. Políticas públicas já estão sendo feitas mesmo nessa direção, né? Doutora, muito obrigada pela nossa conversa, ela foi extremamente esclarecedora. Acho que a gente pode voltar a esse assunto, não só com relação à alimentação, mas também com relação a pesquisas para o controle do câncer, né? Sim. A gente sabe que lá na USP tem várias pesquisas bem Sim. bacanas sobre isso, até não só para controle, mas como para cura do câncer, Sim, né? sim. Então, a gente tem bastante coisa bacana aí para ver aí nos próximos em discussão. Né? Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência e daqui a pouco a gente volta na programação com outros temas de interesse para todo mundo, tá bom? E você pode ver também os nossos programas nas redes sociais. Obrigada, até a próxima! Vale a pena. Muito bom,